Bom dia! Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 29 minutos, quarta-feira, e esse é mais um Café a Mercado. Sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, dia 16 de março de 2022, vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional. Vamos falar sobre o Ibovespa ontem, como ele se comportou. Vamos falar sobre a super quarta hoje. Hoje é uma super quarta. Por quê? Temos decisão do Copom no Brasil, temos decisão do Fed sobre a alta de juros, como os bancos centrais estão fazendo suas políticas econômicas para enfrentar a alta da inflação. Vamos acompanhar. Vamos começar falando sobre o Ibovespa. Ontem, como ele se comportou. Temos aqui o dólar, o Ibovespa. Então vamos iniciar isolando aqui o gráfico do Ibovespa de ontem. Como podemos ver, novamente o Ibovespa fechou em queda de 0,88 pontos percentuais. Então ele fechou a 108.959 pontos. Então vemos aqui onde ele abriu e aqui aonde ele fechou. 108.959 pontos. Então, na semana, o que é a semana? Se hoje é quarta, na semana é segunda e terça. Em 2 dias, ele acumula uma queda de 2,47 pontos percentuais. E olha que interessante os dados que eu trouxe. No mês, ele acumula uma queda de 3,7%. Hoje é dia 16. Então, na semana, em 2 dias, 2,47%. Olha como essa semana está complicada. 2,5% em 2 dias. No mês, em 16 dias, 3,7%. No ano, 3,95%. Então, em 16 dias, que são esses 16 dias de março, ele praticamente entregou toda a rentabilidade do ano de 2022, que estava entre as melhores bolsas do mundo em termos de rentabilidade. Então, olha como é que está complicado para a renda variável o mês de março. Já o dólar, temos aqui o gráfico do dólar, vamos isolar o dólar, continua em alta. Ontem ele teve uma alta de 0,77 pontos percentuais, fechando a R$ 5,15. Como podemos ver, hoje ele já abriu com queda. Então, esse aqui é o gráfico do dólar, olha como ele está só em alta nos últimos dias, e o Ibovespa só em queda nos últimos dias. Então, aqui nós conseguimos isolar. Essa linha amarela é o dia. Então, por exemplo, aqui é um dia, aqui é outro dia, aqui é outro. Então, daqui até aqui. Então, daqui até aqui ele fechou, abriu aqui, fechou aqui. Abriu aqui, fechou aqui. E aqui, ó, podemos ver. Então, aí nós conseguimos entender daqui até aqui. Então, quando eu coloco aqui, ó, e aí eu isolo o dia de ontem. Então, essa é a performance do Ibovespa ontem. Falei para dentro, né? Mas tá bom. Repeti e ficou bom. Agora, vamos aqui aos melhores e piores de ontem. Entre melhores desempenhos de ontem, nós temos Azul com 6,91 pontos percentuais, Pets com 5,87 pontos percentuais, Cielo com 5,33 pontos percentuais de alta, Grupo Natura com 5,16 e Minerva BIF 3 com 3,76 pontos percentuais de alta. E entre piores desempenhos nós temos Magazine Luiza com 8,63, CSN Mineração com 5,30, Gerdau GGBR 4 com 4,54, Uzi Minas com 4,29 e Siderúrgica Nacional CSNA 3 com 4,19%. Todos esses de queda. Se eu falei alta, me perdoa,
mas esses são os piores desempenhos. Então, Magazine Luiza, 8,63, CSN 5,30 de queda, Gerdau 4,54 de queda, Usiminas 4,29 de queda e Siderúrgica Nacional 4,19 de queda. Esses são os piores desempenhos do Ibovespa de ontem. Agora, percebem que, tirando Magazine Luiza, tudo é commodities? CSN, Gerdau, Usiminas. Por quê? Por conta do surto de Covid, lockdowns na China, né? E isso fez com que as empresas relacionadas a minério de ferro tivessem queda. Mas e hoje? Vamos ver o que está acontecendo nos mercados hoje? Os índices futuros dos Estados Unidos e Bolsa da Europa operam em alta na manhã desta quarta-feira, por isso que o dólar está caindo. Enquanto os mercados globais aguardam a decisão de política monetária e as previsões econômicas do Federal Reserve. Os mercados asiáticos subiram nas negociações de hoje, com as ações chinesas tendo uma forte recuperação após fortes perdas na véspera. Que eu acabei de falar, né? Setor de mineração, siderurgia perdendo muito. Destaques para o índice Hang Seng de Hong Kong, que fechou em alta de 9,08%. As ações de tecnologia chinesas em Hong Kong tiveram grandes ganhos, com as ações da gigante chinesa de tecnologia Tencent subindo 23,15%, Alibaba subindo 27,3% e NetEase saltando 23,4%. Também, uma notícia muito importante para hoje é que o Fed anuncia sua última decisão sobre a taxa de juros às 15 horas no horário de Brasília, onde se espera que o Banco Central americano aumente as taxas em 0,25 ponto percentual, seu primeiro aumento desde 2018. O presidente do Fed, Jerome Powell, vai discursar às 15h30, quando investidores esperam por pistas para medir o grau de agressividade pretendido para a política monetária. Os mercados continuam a monitorar a situação atual na Ucrânia, onde Kiev anunciou na terça-feira um toque de recolher de 35 horas depois que ataques com mísseis russos atingiram alguns prédios residenciais. Também, enquanto isso, o presidente Joe Biden assinou um projeto de lei de financiamento do governo que incluía 13,6 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Alguns líderes europeus também anunciaram que vão visitar a Ucrânia para se encontrar com o presidente e o primeiro-ministro do país, enquanto a Rússia deve dar um calote na sua dívida pela primeira vez em décadas, que se aproxima do prazo nesta quarta-feira para 2 pagamentos. Isso ocorre depois que as sanções internacionais ao Banco Central da Rússia bloquearam uma parte substancial de reservas cambiais do país após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Lemos em notícias hoje de que o Banco da Rússia disse que vão pagar. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Nessa quarta é esperada uma nova rodada de negociações para tentar um cessar-fogo na guerra. Vamos ver se vão conseguir. Um conselheiro importante do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou as negociações de difíceis, mas afirmou que há, sim, espaços para concessões. Torcemos para que isso, sim, tenha bons resultados. Então, agora vamos à notícia do cenário internacional, principalmente as que mais nos afetam. Ações contra a Rússia podem tirar 3 milhões de BDP. O que é BDP? Barris por dia de petróleo e derivados do mercado. 3 milhões de barris por dia, BDP, de petróleo e derivados russos podem não chegar ao mercado a partir de abril, após a invasão da Ucrânia, disse a Agência Nacional de Energia, IEA, na sigla em inglês, nesta quarta-feira, com sanções e compradores adiando negócios. O aumento dos preços das commodities e as sanções contra a Rússia devem diminuir consideravelmente o crescimento econômico global e impactar a inflação, acrescentou a IEA
com sede em Paris, oferecendo um quadro sombrio de escassez e incerteza para o mercado de petróleo. Foi o primeiro relatório mensal sobre o petróleo da IEA, que representa 31 nações, em sua maioria industrializadas, mas não a Rússia. Desde que a invasão russa de seu vizinho fez com que o petróleo Brent chegasse a quase $140 o barril. Vemos uma redução nas exportações totais russas de 2,5 milhões de BDP, dos quais o petróleo representa 1,5 milhão de BDP e os produtos 1 milhão de BDP, disse a IEA em seu relatório mensal de petróleo. Além disso, projetou menor demanda doméstica russa por derivados de petróleo. Essas perdas podem se aprofundar se as proibições ou a censura pública acelerarem. A Rússia exporta diariamente de 7 a 8 milhões de barris de petróleo e produtos. E a IEA reduziu a sua previsão para a demanda mundial de petróleo do segundo ou quarto trimestres em 2022 em 1,3 milhão de BDP. Para o ano inteiro, reduziu a previsão de crescimento em 950 mil BDP para 2,1 milhões de BDP, para uma média de 99,7 milhões de BDP. Isso significaria um terceiro ano de demanda abaixo dos níveis pré-pandêmicos que a agência havia visto anteriormente se recuperar em 2022. Então, o que está acontecendo? Como as sanções estão proibindo mercados, negócios contra a Rússia, esse óleo russo vai sair do mercado. Saindo do mercado, o que acontece? O preço sobe. Subindo o preço, aumenta a inflação. E é a maior preocupação de todas as economias do mundo. Tanto que hoje a maior expectativa é quanto os bancos centrais vão aumentar a inflação, aumentar a taxa de juros para combater a inflação, melhor dizendo. Então, vamos acompanhar. Então, essa foi uma notícia que realmente mostra o quanto as sanções contra a Rússia impactam as nossas economias, impactam os nossos bolsos, né? Tanto que a notícia do cenário local tem a ver com isso. Com o aumento da gasolina, porque o petróleo chegou a $140, né? Chegou a $140 o barril. Aí ontem o presidente Jair Bolsonaro falou assim: quando subiu, aumentaram o preço. Mas ele não entende ou entende, mas não vamos entrar no mérito, né? Que tinha uma defasagem de 30%. Falou, agora tem que diminuir. Não vai diminuir. Mas ele faz a parte dele, né? Que é reclamar contra a Petrobras. Mas a Petrobras com certeza não vai diminuir. A pergunta que surge agora é a seguinte: com o aumento da gasolina, a venda do etanol cresce. A pergunta é: vale a pena não abastecer na gasolina, abastecer no etanol? Vamos responder. A procura por etanol nos postos de combustíveis aumentou nos últimos dias por conta das altas na gasolina. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA, que representa as usinas e unidades de produção, a venda no etanol hidratado, que vai da bomba diretamente para o tanque de veículo, subiram 26,2% em fevereiro em comparação com janeiro deste ano. Donos de postos, no entanto, acham que o aumento na procura pode ser passageiro, se o preço do etanol continuar acompanhando as altas do valor da gasolina. Na semana passada, a Petrobras anunciou um aumento de 18,7% na gasolina, 24,9% no diesel e 16% no gás de cozinha. Dono de postos em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo, o empresário Miguel Pedroso viu que muitos motoristas passaram a optar por etanol. De uns dias para cá, o consumo do etanol aumentou, mas os preços subiram tanto quanto da gasolina, disse. O que determina os valores é a chamada paridade dos preços, uma espécie de regra usada no mercado que diz que, para valer a pena, o etanol deve custar até 70% do preço da gasolina, que rende mais no motor. O problema é que essa paridade acaba sendo usada como um balizamento para o preço do etanol. Quando a distribuidora entrega o combustível para o posto, o etanol já vem com essa paridade, tendo como referência o preço da gasolina. Então, se a gasolina custa X, quanto que o álcool vai custar? 70% disso. Na segunda-feira, os postos visitados pela reportagem mantinham o preço do etanol muito próximo de 70% do preço da gasolina, que é a paridade limite.
O rendimento do álcool no motor equivale a esse percentual em relação ao derivado do petróleo. Então, respondendo a pergunta, o que vale a pena? Álcool ou gasolina? Depende do rendimento do seu carro. Você tem que saber qual que o carro anda mais, qual que rende mais, porque se você chega lá, você vai fazer a conta, tá 70%? Tanto faz. Se está diferente, você vai pelo que tiver mais barato. Se tiver igualzinho, aí vai do seu carro. Mas sempre vai estar 70%, porque é o que a lei permite. É isso, essa é a resposta. Se tiver 70%, que vai sempre estar nos postos 70%, dificilmente um posto vai trabalhar com menos de 70% de diferença. Você tem que conhecer seu carro e saber qual que ele vai render mais. Na dúvida, se você não sabe a diferença, normalmente no álcool ele rende mais. Normalmente, quando o carro é flex, no álcool ele rende mais. Agora vamos à atualização da ferramenta Inside e hoje vamos falar da Login. Login, temos uma análise de resultado do terceiro trimestre. Volta um pouquinho. Isto. A Login tem uma recomendação de compra 2, um upside de 14,9%. Temos aqui a análise do resultado. A empresa envolve a movimentação portuária e transporte de containers por meio marítimo, complementado por transporte rodoviário de curta distância. Então, recomendamos que você leia esse relatório, entenda os destaques do trimestre, entenda o que aconteceu nessa análise de resultado, conheça a empresa e verifique se vale a pena para você investir nessa empresa. Por que eles recomendam que você conheça essa empresa? E olha a tese de investimentos. Enxergamos a Login muito bem posicionada para absorver o crescimento e apresentar crescimento contínuo em seus resultados. Então, aqui os indicadores, toda a tese. Então, conheça a empresa, analise os resultados e verifique se é para você se tornar um investidor da Login. Assim, finalizamos esse Café a Mercado de hoje, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua atenção, desejando para você um bom dia, uma boa quarta-feira, desejando para você bons negócios e principalmente desejando para você bons cafés. Até mais. Tchau.